Ora bem, portanto, hoje vamos falar do estado limite de fendilhação, que é também um dos estados limites de utilização do betão. Vamos falar em questões como o controle da fendilhação, razões para o controle da fendilhação, uma questão que é bastante importante, que é a fendilhação devido a ações indiretas, e depois também causas e tipos de fissuração. Portanto, são estes temas que vamos falar. E começamos com o comportamento do botão armado, e no caso, para simplificar, consideramos o comportamento de um tirante de botão armado. E uma questão também que à partida é importante que vocês tenham sempre presente é que o botão armado fendilha, sempre. Ou não é sempre, 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 mas praticamente numa situação normal fendilha. Não fendilha se estiver totalmente comprimido, sempre comprimido, ou se, por exemplo, tomarmos medidas especiais para que não fendilhe, como, por exemplo, a utilização de pré-esforço. Mas, por norma, numa situação normal, o botão armado fendilha. O que nós vamos querer com a verificação do estado limite de fendilhação é garantir que as fendas que se formam não são demasiadamente grandes. E, portanto, que permitem, apesar de se formarem, que têm uma largura suficientemente pequena para que o funcionamento da estrutura não seja afetado. Portanto, quando nós tracionamos um tirante de aço, ou quando ele fica sujeito a uma força de tração, nós temos uma fase inicial antes da fendilhação em que nós temos um comportamento linear elástico em que os dois materiais funcionam em conjunto. Temos a secção com aço e betão. Esta fase designa-se também muitas vezes por estado 1, ou seja, não fendilhado. Existe um determinado momento em que o betão fendilha e, portanto, se forma uma primeira fenda no betão. Após a formação dessa fenda, a tensão do betão passa para a armadura, portanto já vimos alguns exemplos em que temos um salto de tensão na armadura. Por aderência, portanto há ali uma perda de aderência local entre o betão e a armadura, porque deixa de haver betão devido à fenda. A uma certa distância, depois a tensão volta a recuperar, passar do aço para o betão e as tensões voltam-se a desenvolver. E vão-se formando sucessivamente fendas, e isso ocorre nesta chamada fase que está aqui, que é a fase de formação de fendas, em que nós vamos tendo uma perda progressiva de rigidez do betão, porque as fendas vão se formando de forma muito sequencial. Após essa fase de formação de fendas, nós temos uma secção que basicamente é composta por um betão fendilhado e betão não fendilhado entre as fendas. E, portanto, após a formação das fendas, a secção volta a adquirir alguma rigidez e segue uma linha que é aproximadamente paralela a esta linha que está aqui desenhada tracejado, que é a linha de estado 2, correspondente ao betão fendilhado. Se conseguirmos, ou se continuarmos a aplicar uma força de tração à secção, o que acontece é que as armaduras vão plastificando e obtemos depois a ruptura da secção. Portanto, temos tipicamente duas fases, a fase 1 não fendilhada e uma fase 2 de fendilhação estabilizada. A fase de transição, em geral, não é particularmente interessante para o comportamento do betão, embora na realidade as estruturas se situem muitas vezes nesta fase. O comportamento real da estrutura, conforme podem ver aqui, é sempre algures entre o comportamento não fendilhado e o comportamento totalmente fendilhado. Portanto, uma forma de nós termos sempre dois limites para o comportamento do betão é calcular o seu comportamento como considerando-o totalmente não fendilhado, calcular o comportamento totalmente fendilhado e o comportamento real estará a algures entre os dois, portanto, entre o não fendilhado e o totalmente fendilhado. Esta é a forma geral de comportamento de uma secção de betão armado.
aqui está indicada para um tirante de betão, mas o comportamento em flexão é também semelhante. Depois a questão que se coloca é, muito bem, as fendas formam-se, então é porque é que devemos controlar a fissuração? E devemos controlar a fendilhação por várias razões. A primeira é para proteger contra a corrosão. A proteção contra a corrosão tem a ver com questões de durabilidade, por um lado, e também com questões de resistência, por outro. Obviamente que se nós tivermos o betão com a formação de fendas, o que acontece é que na secção onde essas fendas se formam, há uma facilidade enorme dos agentes agressores exteriores penetrarem para dentro da secção do betão e, portanto, atingirem facilmente as armaduras. E, portanto, a existência de fendas demasiado grandes facilita o fenómeno da corrosão. Para proteger as armaduras da corrosão, também, como sabem, um dos procedimentos que usamos é a utilização de um recobrimento adequado e um betão de boa qualidade. E aqui boa qualidade tem a ver sobretudo com um betão não poroso. E normalmente associa-se a qualidade à resistência do betão, porque em geral também, quanto mais resistente é o betão, menos poroso ele é. Uma questão que eu refiro já aqui e depois mais à frente vocês irão perceber melhor porquê, é que uma tentação que nós devemos sempre evitar é de tentar controlar a fendilhação com a utilização de um número de varões de pequeno diâmetro. Em teoria, quanto menor é o diâmetro dos varões, menor é a abertura de fenda, ou seja, quanto mais varões de menos diâmetro nós temos, menor é a abertura das fendas. Mas o que acontece é que se nós usarmos varões com um diâmetro muito pequeno, o que vai acontecer é que esses varões são muito mais suscetíveis à corrosão do que os varões de maior diâmetro, porque se nós retirarmos uma determinada quantidade de aço de um determinado varão, ou seja, se nós reduzirmos o diâmetro de um varão, se o varão tiver um diâmetro mais pequeno, a redução de área é em proporção muito maior do que se nós retirarmos a mesma quantidade, mesmo reduzirmos o mesmo diâmetro de um varão de diâmetro maior. E, portanto, devemos procurar um equilíbrio entre o tamanho do varão, ou o diâmetro do varão, e depois o número de varões que vamos colocar na secção. Professor, essa qualidade do botão, ou esse ganho de resistência pode... Portanto, uma outra razão para o controle da fendilhação é a impermeabilidade aos líquidos. Isto, obviamente, que esta situação apenas existe em algumas situações, mas quando nós necessitamos de garantir alguma estanqueidade, seja porque é um depósito, ou porque é uma cobertura, ou porque é outra questão qualquer, se a fenda for muito aberta, e sobretudo se a fenda atravessar a secção de um lado ao outro, nós temos a perda de impermeabilidade do betão, ou da secção do betão. E, portanto, a experiência o que me mostra é que quando as fendas têm uma abertura inferior a 0,2 mm, mesmo atravessando a secção na totalidade, consegue existir uma certa estanqueidade. E, portanto, para garantir a impermeabilidade aos líquidos, em geral, é preciso garantir que a abertura da fenda seja inferior a 0,2 mm. Devemos ter também, no entanto, presente que há líquidos e há líquidos, não é? Portanto, há líquidos que nós não queremos de todo que tenham qualquer tipo de, ou porque são ácidos, ou porque são corrosivos, ou porque são tóxicos, ou outra coisa qualquer. E, portanto, aí nós não queremos que haja qualquer tipo de passagem de líquidos, portanto, nesse caso, não é uma questão só de controlar a abertura de fendas, é questão de garantir que não há fendilhação no botão e, por exemplo, aplicar pré-esforço no reservatório. E depois, talvez a questão mais importante de todas para as pessoas é a questão da aparência. E apesar de, pronto, como vimos literalmente, o botão fendilhar sempre, ou quase sempre,
ninguém gosta de estar numa sala, ou num quarto, ou no que quer que seja, e ver a parede toda, ou o teto todo fendilhado. Até porque isso causa, primeiro, além de ser esteticamente desagradável, causa uma certa sensação de insegurança. Apesar de, na maior parte das vezes, a questão de existir fendilhação não provocar qualquer perda de resistência na secção, ou porque isso é intrínseco ao comportamento do botão armado, a verdade é que ninguém gosta de ver fendas nos tetos, ou nas paredes, ou nas vigas, ou onde quer, nos pilares, onde quer que seja. E, portanto, nós também devemos controlar a fendilhação para garantir que esteticamente a estrutura não fica desagradável. É evidente que, por exemplo, uma laje que vai levar um teto falso, esta questão da estética não é tão crítica, e daí também que o regulamento permita que nessas situações se possa usar limites para a abertura de fendas maiores, quando o critério é quando a restrição é puramente estética, e se o elemento de botão armado não fica à vista, então podemos usar um limite maior. De qualquer forma, considera-se que uma abertura de fendas até 0,3 milímetros não causa desconforto nem é visualmente desagradável para as pessoas, até porque é às vezes difícil de detectar à vista desarmado. E, portanto, considera-se como um limite de 0,3 milímetros para garantir uma boa aparência de um elemento de botão armado fendilhado.